Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de maio de 2014. Este é o verbete que eu estou sem o número, de número 3031. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 13 máximos. O título de hoje é Consulente de Dicionário. A especialidade é a lexicologia. E a nossa verbetógrafa aqui veterana é a professora Rosimere Vitoriano. A Rosimere, ela é tradutora, escultora brasileira de Joinville, voluntária desde 1997 na Conscienciologia, tenepsista desde julho de 1998. Vamos aqui para a nossa definologia. O consulente de dicionário é a consim homem ou mulher, com o hábito de manusear, abrir, folhear, ler, consultar, pesquisar, grifar e fazer anotações em léxicos e enciclopédias encontrados no próprio vernáculo ou em idiomas estrangeiros, visando expandir o conhecimento sobre determinada palavra ou tema. Ou seja, a professora Rosimere vai falar de holociclo, né? Basicamente é isso. Então vamos lá na fatologia. O vínculo mental somático, lexicógrafo, leitor. O hábito de a pessoa investigar o significado das palavras. O ato de adestrar o mental soma. O cultivo do hábito sadio de ler dicionários. A emersão de atributos mentais somáticos. A lexicoterapia. A leitura dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, endireitando as ideias tortas do consulente. Ortopensenologia. Na parafatologia, a paramensagem da entrada léxica evidenciada pelo banho energético. A desassedialidade mental somática a partir da consulta a dicionários. As parapesquisas do consulente da parapsicoteca e por aí vai. Na nossa argumentologia, eu chamo a atenção para vocês que tem muita coisa, principalmente uma tipologia de dicionários que vale a pena depois a gente estar aí discutindo. Na acabativa, na remissiologia, nós temos os verbetes cérebro dicionarizado, dicionário cerebral analógico, dicionário cerebral verponológico, holociclo, lexicografia e lexicoteca. No crescente universo das palavras, o consulente de dicionário expande a cognição pessoal através da consulta ao vasto cabedal de verbetes encontrados nos mais diferentes léxicos. Você já percebe de modo racional os efeitos benéficos da consulta a dicionários e enciclopédias? Em quais áreas? E nós temos aqui um item na bibliografia. Passando então para a mega análise do professor João Paulo, nós temos 20 itens. Saber, leitura, consulta, erudição, definição, cosmovisão, cogniciofilia, lexicometria, lexicotécnica, conhecimento, lexicompensenidade, polineurolexicologia, cosmocogniciologia, cosmopensenologia, mentalsomatologia, holocogniciologia, neosinapsologia, polimaticologia, pesquisologia e, finalmente, lexicologia. Antes de nós começarmos aqui o debate, eu queria fazer uns avisos aos teletertulianos. Nós temos aqui um folder da 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Ela vai acontecer agora em julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Vai ser dos dias 4 a 6 de julho. Na verdade, a jornada é 4 a 6, mas nós temos um evento, um pré-evento, que é uma oficina que vai acontecer também no dia 3 de julho, à tarde, na quinta-feira. É impressionante o número de pesquisadores que vão participar.
Nós temos, na verdade, 38 pesquisadores, dá para ver aí? Algumas duplas também participando. Impressiona os temas que estão aqui, gente, nessa jornada. São coisas extremamente sérias e resultado do trabalho de conscienciometria que essas pessoas fizeram aí ao longo dos anos, vários pesquisadores, né? Então, vou ler algumas aqui, ó. Eu mesma vou estar lá, né? Vou começando a falar sobre o professor Flávio, sobre o cotejo Zéfiro Valdo Vieira. Vai ter aí várias pessoas falando sobre biografometria, reciclometria, energometria, vai ter campo autoconscienciométrico, vai ter uma área só de conscienciometria propriamente dita, tem uma área que está muito interessante aqui, que é despertometria, e por aí vai. Então, vale a pena quem tiver interesse de participar, as inscrições estão abertas, pode ligar aqui, pode entrar no site da Conscius, não é isso? E lembrando, então, que é do dia 4 a 6 de julho, a segunda jornada. Para a gente começar, então, o nosso debate, a gente vai pedir para a professora Rosemary nos contar o porquê da escolha desse tema. Boa tarde a todos, boa tarde, Mabel. Essa escolha desse tema, ele traz aí uma parte bem interessante da minha vida, foi da minha infância. Quando eu recebi de presente, eu devia estar lá com uns 9 anos, mais ou menos, meus pais me deram de presente uma caixinha na qual continha 4 dicionários. Eu lembro agora, até ontem, lá no Holociclo, eu estive revisitando lá esses dicionários, né, que eles estão lá no Holociclo. Tenho, digamos, dicionários iguais lá no Holociclo, e é o Dicionário Dinâmico da Língua Portuguesa, de Torriere de Guimarães, e ele foi editado lá pelo ano de 68, e foi aí nesse ano que eu ganhei esses dicionários. Na época eu estava com 9 anos. Esses dicionários eram 4 volumes, o primeiro e o segundo volumes tratavam do dicionário em si, o segundo volume ele tratava de biografias de mestres da humanidade, e o 4º volume, Atlas da Anatomia Humana e a Medicina de Hipócrates a Bernard. Esse aqui podia ser um presente, ou de qualquer forma, mas a história vem de mais tempo. Eu nasci numa família paupérrima, meus pais cursaram até o 2º ano primário, mais ou menos. A minha mãe, principalmente, ela tem uma qualidade aí que é o autodidatismo. Então, ela sentava lá, pegava o carvão, copiava as coisas lá, escrevia. E ela sempre valorizou muito a questão da criança saber ler, saber assim, ter algum acesso à questão da educação. Quando ela me deu esse presente, em função até das próprias condições da família, foi muito dificultoso para eles. Então, eles podiam ter me dado qualquer coisa, mas eles acabaram me dando essa caixinha na qual continha esses dicionários. Então, esse verbete, em primeiro lugar, é um agradecimento ao seu Manuel Fermino, à dona Maria Áurea, pelo presente que eu recebi lá pelos 9 anos de idade. Esse presente influiu muito na minha vida. E hoje eu também sou voluntária aí no Holociclo, trabalho lá como mantenedora, voluntario lá em outra equipe também do Holociclo. E essa convivência com o dicionário, ela tem sido muito importante e influenciou muito na minha vida. Isso aí, então, desde a infância até agora. É interessante porque você está falando uma coisa que foi um verbete que foi falado aqui antes de ontem, que é o aporte, né? Os aportes. Quer dizer, isso foi um aporte na sua vida e um aporte autoral, até certo ponto, que ajuda, né, a pessoa a trabalhar com o autorado na vida, né, que é o problema intelectual. Sim. Então, vamos lá, na Fatologia, página 22, terceira linha. Poderia explicar a introjeção da expressão advena? Como podemos otimizar este fato no nosso uso cotidiano? Olha, a expressão advena é a expressão que vem de fora, né? E geralmente ela é desconhecida no próprio idioma. Existem até certos estrangeirismos que trazem esse aspecto. Então eu faço o seguinte: quando eu estou lendo, principalmente quando estou lendo algum livro, eu fico anotando essas expressões que eu desconheço.
e que são expressões novas até no próprio idioma. Às vezes eu vou só encontrar essa expressão lá naquele livro. Então eu faço essa anotação, vou lá no dicionário, procuro e vejo o significado, o sentido dessa palavra. Isso me ajuda a fixar aquela palavra no meu dicionário cerebral. E, às vezes, quando estou escrevendo alguma coisa, eu procuro utilizar aquela palavra. Então, esse aí é um elemento de fixação dessa palavra nova aí, né? É uma técnica que você usa, né? É uma técnica, Na parafatologia, página 23, final da terceira linha. Como incrementar as parapesquisas do consulente da parapsicoteca e, em seguida, as paraleituras do Megatesaurus extrafísico da Central Extrafísica da Verdade? Bom, quanto às parapesquisas, eu penso que isso já seja algo que o próprio intermissivista ele fez. Por quê? Para ele programar, ou lá junto com o evoluciólogo, trabalhar com a sua PROEX, ele precisava saber um pouco mais sobre si mesmo. Então, foi o que eu penso que aconteceu com a gente antes do curso intermissivo ou durante o curso intermissivo. Essas parapesquisas, até pela experiência de, às vezes, alguma projeção, elas podem ser incrementadas através da projeção consciente. Então, a pessoa usar alguma técnica projetiva e procurar acessar algumas ideias do período intermissivo. Quanto ao consulente do Megatesaurus, da Central Extrafísica da Verdade, eu vou dizer que eu não sou aquele consulente lá, né, mas eu pretendo ser. É isso que o professor Valdo tem comentado aqui nas mini-tertúlias. Às vezes, quando a gente faz um artigo, escreve um livro, ou até mesmo aqui no caso do verbete, você colocar algumas coisas que você tem vontade ou até pretende alcançar depois. Então, eu pretendo ser consulente desse Megatesaurus da Central Extrafísica da Verdade. No momento que eu posso te dizer, assim, observar as ideias que você tem, os neologismos, as ideias novas que são trazidas aqui na Conscienciologia. Muitas delas têm essa relação com a Central Extrafísica da Verdade. Na masculinologia, página 24, quarta linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre Aristófanes de Bizâncio e sua importância na lexicografia? Olha, eu tenho aqui anotado até, que como eu não ando assim com aquela beleza de memória, então eu trouxe aqui. Só um minutinho. Aqui está. Ele foi um lexicógrafo, gramático, humanista, filósofo e crítico grego. Mas, olha bem, ele nasceu em 257 antes da Era Contemporânea e dessomou lá pelo ano de 185 a 180 antes dessa Era Contemporânea. Então, você vê, a pessoa dar a importância e trabalhar com a lexicografia nessa época, eu acho que ele já merece um grande destaque. Ele também foi um dos pioneiros nessa questão da lexicografia, da lexicologia, digamos. E ele foi coordenador, um dos coordenadores da Biblioteca de Alexandria. Você tem isso aí, né? Tem anotado aqui. Ele foi aluno de Zenódoto, né? Zenódoto de Éfeso. E Zenódoto de Éfeso. Isso, e foi sucessor de Eróstenes como diretor da Biblioteca de Alexandria, quando tinha 60 anos. Então, pensa bem, eu acho que na história nossa, quem tem alguma relação com o próprio dicionário, na história de quem tem algum envolvimento com livros, alguma afinidade com a questão da Biblioteca de Alexandria, ele foi, assim, de suma importância, foi um dos grandes pioneiros nessa área. Certeza. Fatologia, página 23, segunda linha. Qual a origem da ideia de colocar o acervo de 6.162 dicionários expostos horizontalmente? Foi uma ideia do professor Valdo? Não, essa ideia não foi ideia do professor Valdo. Inclusive, aqui nos verbetes, geralmente a gente trabalha com os revisores, mas não é o professor Valdo que está dizendo o que a gente coloca ou tira do verbete. Essa ideia, para mim, ela serve de cápsula do tempo. Hoje, eu estou trabalhando como mantenedora do Holociclo às quintas-feiras à tarde. E eu gosto muito do trabalho de lá, do acervo, e penso que o Holociclo ele é um elemento fixador marcante na vida da pessoa, quando a pessoa passa por lá. Então, em função disso, eu
trouxe também nesse verbete muitas coisas, além disso daí, que tratam do tema do holociclo, para chamar a minha atenção, para fixar mesmo essa questão da importância desses dicionários e da consulta a esse acervo, esse vasto acervo que tem lá no holociclo. Mas vale a pena falar por que eles estão na posição horizontal. Porque o normal a gente vê guardadinho nos armários, nas estantes, né? Olha, para quem não conhece o holociclo, quem chega a primeira vez no holociclo, essa é uma técnica que foi feita mesmo, isso dá um impacto na pessoa. Você chega no holociclo a uma série de mesas que nelas estão todos os dicionários, esses 6.000 e tantos dicionários aí. Eles estão todos separados por temas, marcados com uns papeizinhos lá que dizem que tipo de tema que está aquela pilhinha de dicionário. Isso facilita a consulta. E também é um grande expansor do Mental Soma, porque você chegar lá dentro, quando você dá de cara com aquela imensidão de dicionário na sua frente, porque aquilo é muito grande, são alguns metros quadrados, muitos metros quadrados de dicionário, de uma forma que facilita muito a pessoa a ter o acesso ao dicionário. O acesso, né? Porque quando está numa prateleira, está guardado num armário, até que a pessoa abra, né? Olha, fica uma coisa um pouco distante, ali não, está à mão, né? Eu vejo assim, quando chega crianças no holociclo, isso aí é muito interessante. Para a criança, a menos que ela tenha lá uns 2 aninhos, que ela não alcance na mesa, mas geralmente todas as crianças têm acesso aos dicionários do holociclo em função até da altura em que eles se encontram. Isso aí facilita muito. E é uma técnica inovadora, eu pelo menos nunca vi. Até porque ocupa mais espaço, né? Do que você colocar na posição vertical. Então, as bibliotecas geralmente não têm isso, dessa maneira. Ela é uma técnica inovadora e ela também, assim, a pessoa que chega lá, quando ela se depara com aqueles dicionários, ela se sente muito feliz, porque ela sente que ela tem acesso àquilo, que aquilo... Que pode ser seu, né? Pode ser pego, pode ser tocado, pode ser manuseado. Então, isso aí é muito interessante. É um convite. Eu vou contribuir que na época que eu passei 10 anos lá dentro também, né, como mantenedora, e o professor Valdo sempre dizia o seguinte, que a técnica que ele criou, que é essa técnica da horizontalidade, né, os dicionários distribuídos horizontalmente nas mesas, que na hora que a pessoa ia fazer as pesquisas, ela começasse a andar, começando da letra A, fazendo uma psicometria, percebendo o padrão das energias e o que aquele livro chamava a sua atenção, ou chama a sua atenção. E a pessoa parar e verificar, dar uma olhada, qual é a ideia, qual o construto daquele livro chamou a atenção, por que aquele livro chamou a atenção dela. Qual a relação daquilo com ela, eventualmente, né? E ele tem nós temos aquela técnica do corredor. Era bom vocês contarem essa técnica, que em muitos cursos acontece isso, corredor né? energético. O corredor energético, as pessoas vão ali fazendo... Energoduto, né? Isso, até o professor Moacir... Eu lembro quando a primeira vez que eu vi a questão do corredor, foi uma dinâmica com o professor Moacir Gonçalves. E lá também, no holociclo, as pessoas fazem isso que ela está falando, né? De andar. Justamente. Olha, Mabel, eu sou uma das maiores andadoras no holociclo. Porque quando eu estou lá voluntariando na quinta-feira... eu muitas vezes tenho o hábito de sair e caminhar lá. Então, eu vou arrumando o dicionário aqui, arrumando outro lá. E nesse arrumar um aqui e outro lá, eu vou abrindo, vou dando uma olhada. Isso acrescenta, às vezes é um tema que eu não tinha pensado, e aquilo ali me abre a cabeça para aquela ideia. Então, eu acho muito interessante essa técnica de lá. Ela é muito assim, é uma técnica assim que a gente convida as pessoas que não conhecem a vivenciar esse laboratório, né, que é um mega laboratório, que é o holociclo. Muito bem. Principiologia, página 23, primeira linha. Poderia esclarecer o princípio: somos mercadores de nossa ignorância alfabetizada. Olha, esse princípio a gente comenta muito aqui, que é assim, a gente tem conhecimento, mas quanto mais conhecimento nós vamos tendo, mais nós vamos vendo quão ampla é a nossa ignorância. Então, a gente acaba sendo mercador dessa própria ignorância. Cada vez a gente vai querendo, buscando mais esse conhecimento aí e vendo que há muita coisa para a gente aprender. Só sei que nada sei, né? Nada sei. Interaciologia, na mesma página 23, penúltima linha.
poderia ampliar a interação cérebro dicionarizado interassistencialidade? Bom, é o seguinte, essa pergunta é bastante interessante pelo seguinte, a pessoa que trabalha com assistência, que trabalha com a própria energia, tenepsista, né? Quanto mais ele souber, quanto mais palavras tiver no dicionário cerebral dele, melhor ele vai poder fazer assistência. Por quê? Melhor ele vai poder compreender o que aquela pessoa que está sendo assistida está querendo dizer. Então, é importante que o cérebro, quanto mais dicionarizado, quanto mais palavras tiverem, de preferência até palavras em outros idiomas, ele vai poder compreender melhor o outro e poder falar da melhor maneira que aquela outra pessoa possa compreender o que ele está querendo passar. E até para fazer rapport com os amparadores, justamente, né, Rosa? Porque o professor Valdo e os psicógrafos sempre falam que o cérebro dicionarizado na psicografia, né, o amplamente dicionarizado, é melhor. Sim. Porque a palavra chega e o psicógrafo... Ele já conhece aquela palavra. E ele tem elementos, né? Justamente. Ele tem elementos para os amparadores trabalhar. É sinapse para aquele tipo de trabalho. Exato. Né? Se você não tem esses elementos, os amparadores vão falar o quê, né? Porque não tem background, vamos dizer assim, cerebral, nesse sentido. Olha, a gente vê aqui, Mabel, até a gente que está trabalhando com o professor Valdo, ou está no dia a dia, ou com os livros, né, da Conscienciologia, não precisa nem estar necessariamente em contato com ele, mas assim, o quanto esses livros trazem ou ampliam o nosso dicionário cerebral, e quanto o nosso cérebro vai ficando mais dicionarizado. E quanto mais dicionarizado vai ficando o cérebro, melhor o entendimento para os neologismos, as palavras que estão vindo. Isso explica um pouco, né, Rose, essa situação nossa, que até você pode falar um pouquinho, sim, da necessidade do neologismo. O porquê que é importante o neologismo dentro dessa questão do cérebro dicionarizado. Olha, eu vejo aqui, inclusive eu trago aqui, eu tenho aqui adiante também, o dicionário de neologismos, o DINEU, né? E vou mostrar aqui para vocês. Mas a Rosa é fortinha. Eu acho que aqui nessa câmera, né? Para ver bem. Esse aí é o dicionário de neologismo da Conscienciologia. Ele foi organizado pela professora Lourdes Pinheiro, que é a nossa lexicógrafa aqui. A importância do neologismo é porque o neologismo está expressando da melhor maneira possível um tema ou um termo que está sendo abordado em uma ciência. Então, a Conscienciologia, como ciência, ela também precisa desses neologismos, até para trazer as ideias que nós tínhamos no curso intermissivo. E esses neologismos vão contribuir para que a gente faça rapport com essas ideias e também possa expressar aqui no intrafísico, de uma forma melhor, aquele conceito que nós trouxemos dessa ciência que é a Conscienciologia, o que nós estamos estudando nessa ciência que é a Conscienciologia. Assim como outras ciências, você pega a área de medicina, psicologia, próprio direito, tem termos específicos, né? Aqui na Conscienciologia também não é diferente, a gente também tem termos específicos que podem explicitar melhor aquele assunto. Agora é interessante lembrar, Rosa, que pode ser que tenha teletertuliano chegando hoje e sempre tem assim uma dúvida do porquê que a gente teve que criar palavras novas para aparentemente conceitos antigos. Você queria falar um pouquinho disso, até para poder ajudar? Do amparador, né? Pega um microfone, senão as pessoas não escutam. Justamente aqui armando um paradoxo, que dizendo o neologismo da conscienciologia para definir informações as centrais da consciência, ou seja, o que você comentava recém. Porque a importância, porque realmente o conceitualmente a informação é muito antiga, mas está trazida... Mas a visão é outra. É interessante porque, claro, você pode ter pessoas que acham que é um preciosismo da conscienciologia, né? Principalmente quem está chegando, né, Rosa? Olha, uma questão é o seguinte, até a palavra que a gente usa, ela comentou amparador, né, que podia ser um espírito doméstico, alguma coisa assim, a gente usa hoje em dia a palavra amparador.
esse aí é um dos neologismos, ou consim, que é consciência intrafísica, que podia ser o encarnado, que muitas vezes era abordado dessa forma no espiritismo, consciex, consciência extrafísica, que era o desencarnado, ou quem já morreu, o espírito, e por aí afora. Então, esses neologismos, eles são utilizados porque essa palavra, ela com o tempo, ela já teve uma carga energética que ela não é diferente da abordagem que a gente dá hoje em dia. Aquele termo já está vilipendiado, ele já está assim, já não desgastado, né? pelo uso, até nem um uso necessariamente correto, mas em um uso em determinada área ou determinado assunto, que já não é o que a gente está trazendo hoje, que traz esse tema já com outra abordagem, uma abordagem mais científica. Então, por isso que a gente tem feito isso, tem trazido aí os neologismos da Conscienciologia. Okay? Eu acho importante a gente falar mesmo disso, Rose, porque há muitas pessoas que falam assim, mas vocês só mudaram as palavras, mas a coisa é a mesma. E não, a pessoa não entendeu, porque mudando as palavras, o conceito mudou completamente, né? E a visão da Conscienciologia é outra. Mas, assim, claro que no começo as pessoas não entendem muito bem isso, elas acham que a gente só está brincando de criar palavras novas. E não é exatamente isso. É muito pelo contrário, né? Que não é nada disso. E toda aquela carga energética que havia naquela palavra, quando muda esse conceito, essa carga também ela dissipou, ela já não existe mais. Ela já não visão de mundo diferenciado. É isso que as pessoas no começo elas não entendem, porque elas... Claro, o ser humano tem a tendência de tentar associar aquilo que ele já conhecia. Então é amparador, é o guia. A guia e amparador é a mesma coisa, mas não é. Mas a nossa tendência no início é essa. A gente não tem uma expressão como amparador amaurótico, a gente tem como guia amaurótico. Então, assim, são conceitos já diferentes. Ainda uso aquela expressão guia, mas para uma consciência que vem cá te querer ministrar, contar alguma coisa, que está só defendendo o peixe dela, né? O guia amaurótico é isso aí. Já o amparador não, já é aquela consciência que está contribuindo de fato para você ampliar a sua lucidez, ampliar o seu discernimento. Então, o interesse dele é que você aumente o seu discernimento. Isso aí já muda a visão muito. De mundo. Acho que a Pilar quer falar alguma coisa. Eu só ia acrescentar um exemplo da palavra reencarnação. Encarnação e reencarnação. Só colocar isso, soma, dessoma, já dá uma ressoma e dessoma, já mudou o conceito, mudou a ideia. Se você pegar morte, né, que você está falando, e dessoma, é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. O peso energético é o outro. Não, e outro conceito de morte é de finitude, né? E a dessoma, não, é de um descarte. Justamente. Mas está descartando um veículo. De um veículo, é o descarte de um veículo, mas não tem a finitude da morte. Então, isso a dessoma traz aquele conceito de continuidade da consciência. Exatamente. Já a morte é aquele determinante, né? Acabou aqui, não sai disso. Daí a importância desse seu verbete, porque essa coisa das palavras, elas fazem toda a diferença no desassédio mental somático. Olha, uma sugestão assim que eu tenho quanto a esse dicionário de neologismos. Até quem está começando na Conscienciologia, ou quem já está, quem é docente da Conscienciologia, esse dicionário é um dos dicionários que eu consulto muito. Consulto lá embaixo, tem no Holociclo, na Holoteca. Se a pessoa não pode comprar, ele está aqui no CAEC, em outras instituições, ele está acessível. Né? Isso aí não é o problema. Então, assim, traz esse neologismo, traz a etimologia, de onde vem esse neologismo, a fonte, onde foi a primeira publicação que trouxe esse neologismo, né, a primeira publicação aqui na Conscienciologia. Eu acho que ele é um dicionário muito importante, inclusive para o docente da Conscienciologia. E são 14.100. 14.100 verbetes. Verbetes, entradas. Eu só queria comentar o seguinte, quando eu acessei a Conscienciologia, eu não sabia mexer na internet, então eu não tinha nada de Conscienciologia. Eu levei quase 2 anos depois que me falaram a primeira vez. E quando eu cheguei na casa do meu sobrinho, que eu fui falar com ele, hoje eu quero saber o que é Conscienciologia, né? O que você tem para me passar? Aí ele falou, eu tenho isso, eu vou baixar para você várias coisas no computador, tia. Eu falei, ele falou assim,
que pena, mas você não tem computador. Eu falei, amanhã, à tarde eu já tenho. Depois do almoço eu já tenho um computador. Eu falei, o que mais que você tem? Um livro, tia. Eu falei, mais o livro? Eu falei, você tem glossário? Tia, você está ficando louco, você vai estudar glossário? Eu falei, para mim o conceito que eu tinha do neologismo, que era um idioma, era uma coisa nova. Eu falei, é um outro idioma, né? Eu falei, não estou afim de estudar idioma agora, já estou entrando na terceira idade. Eu falei, eu vou ficar preocupada com idioma, eu não quero saber disso, não. Então, isso aí me dava medo. Aí, na hora que eu peguei o glossário... Dava medo, interessante. Me dava medo. Na hora que eu peguei o glossário, que eu mandei imprimir, que eu comecei a ler, que eu peguei o conceito de cosmoética, proex, recim, ressex, e eu estava sabendo tudo, eu falei, o quê? Isso é melhor do que eu pensava. Então, tudo aquilo que eu criei na minha cabeça, porque eu desconhecido, dá medo, né? Então, tudo aquilo que você criou, aí eu vejo aqui você falando, as neosinapses, na página 23, gerada a partir das consultas do glossário da Conscienciologia. É justamente o teu caso. Interessante isso daí. E depois estão os dicionários, realmente ajuda bastante. Sim. Isso daí. Eu devo muito ao glossário, porque se eu não tivesse pego o glossário primeiro, eu falei, como é que eu vou ler um livro? Eu não vou entender nada. Eu preciso ver o que vai ser essas palavras, o que significa. Eu lembro Com 2 dias, eu falei, vibrei. Isso é muito interessante até para a pessoa se identificar como intermissivista. Quando ela bate ali naquela palavra nova e ela acha que não vai saber nada daquilo, é um neologismo, né? Não sabe nada daquilo, precisa do glossário, como foi seu caso. Daí ela chega ali e ela vê que ela sabe aquele conceito, de onde ela tirou aquilo. É interessante, né? Você vibra na hora que você faz isso. Até porque as palavras elas são racionais, né? Elas são criadas de uma maneira racional. Então, se você... proexis, programação existencial. Você aprendendo que o exis é existencial, todos os outros exis que aparecem, você já sabe que é existencial. Então, tem uma lógica por trás que facilita muito. O próprio... O ressoma. Ressoma. O próprio... Só um minutinho, Cris, só para completar. O próprio neologismo, para mim, ele serviu como um chamamento, um sinal lá. E isso também, o neologismo, ele pode ser um chamado para o intermissivista. No meu caso, eu lembro que eu estava lendo um jornal lá de Santa Catarina, onde que eu residia, e eu sempre ficava com o segundo caderno. E daí, o que tinha? Tinha uma matéria, e no título da matéria tinha bem grande a palavra projeciologia. E o que é a projeciologia? Sei lá, né? Nem no dicionário não achava. O que eu fiz? Eu liguei para aquele número, que tinha lá o número, perguntei, isso foi, eu acho que numa quinta-feira, na sexta-feira tinha palestra, era em Joinville, estava a 70 quilômetros lá de onde eu residia. Eu fui lá. E, bom, gente, é um neologismo. Então, por que aquilo chama a atenção da pessoa? E se não houvesse aquele neologismo, tivesse escrito lá viagem astral, será que teria me chamado a atenção? Eu já tinha lido uma porção de coisas sobre viagem astral. Agora, projeciologia, não. É o meu caso também. Isso é interessante, né? Então, olha a importância do neologismo. E a importância das palavras, das palavras, justamente. Oi, Rose, parabéns aí pelo seu verbete. Eu queria contribuir também aqui em relação aos neologismos, porque a gente observa muito uma certa resistência em algumas pessoas a acessar a conscienciologia devido a essa desculpa do neologismo, mas às vezes está inclusive contido na condição de que quando ela acessar os neologismos, ela vai estar fazendo um rapport, ou então ela está em um contato maior com a própria realidade consciencial dela. E isso, às vezes, é um momento mais acessível, mais adequado para fazer o desassédio, a assistência, o esclarecimento. Então, a gente observa isso aí muito em sala de aula, principalmente, os novatos, os alunos que chegam pela primeira vez, vão fazer, ou então assistir uma palestra. Tanto é que tem todo aquele cuidado do professor palestrante, né, dele não usar muito o neologismo, ou quando ele usa, ele vai explicar o que é. E, às vezes, é ali que ele está fazendo a verdadeira assim, acesso àquela consciência que precisa de ser assistida e como lidar com aquela condição ali presente. Muito bom. Muito bom.
Então vamos lá, masculinologia, feminologia, páginas 24 e 25. Poderia comentar o motivo da inclusão das personalidades citadas? Olha, o Aristófanes de Bizâncio eu já comentei aqui em função da coordenação dele da Biblioteca de Alexandria e por ele ser aí um dos primeiros lexicógrafos que tem registro na história. Segundo, o monge pioneiro aqui italiano Ambrósio di Calepio, ele foi autor do primeiro dicionário latino, ele foi assim, um precursor também da questão da lexicologia no Oriente, desculpe, no Ocidente. E é bem interessante aí a questão do Calepino, porque há uma relação, eu sinto com essa personalidade, uma relação assim, eu não sei de onde dizer, mas até certo ponto afetiva, porque monástica. Quando eu estive trabalhando aí com a tradução, foi quando eu tive mais contato aí, ouvi falar a questão do Calepino. E quando eu mudei aqui para Foz de Iguaçu, numa casa onde que foi morar, o meu gato se chamou Calepino. Ah, é? É. E o que aconteceu? Eu mudei lá para aquela casa e uma gata, não sei de onde, criou lá uns gatinhos, todos fugiram, todas as crianças pegaram, as crianças que passavam na rua, e só ficou esse que era arisco. E a gente fez muito trabalho de energia, o gato e eu coloquei o nome dele de Calepino. Ele durou aí um bom tempo, então essa relação até de afetividade em função do gato, mas principalmente a questão da tradução. Eu trabalhei muito com tradução, e esse monge aí, o Calepino, ele fez um dos primeiros dicionários, primeiro foi em latim, e depois foi o primeiro dicionário poliglótico. Ele foi traduzido para 11 idiomas europeus. Então, esse é o motivo aí principal, fora a questão aí afetiva e a questão do gato, de ter colocado ele na masculinologia. Maria Moliner, eu tive muito contato com esse dicionário quando eu estava trabalhando com a tradução do Projeciologia. E eu lembro que o professor Valdo comentava, e eu também percebi, que ele dizia: Rose, o mundo de Maria Moliner é um pouco restrito. Porque a Real Academia Espanhola, ele tem o dicionário, e existem outros dicionários de espanhol, mas na Real Academia é mais difícil entrar neologismos. E no dicionário mais ainda você encontra, no dicionário da Maria Moliner ainda mais difícil ainda. E como a gente está tratando de um verbete que trata de dicionários e neologismos, eu achei importante, porque a minha intenção aqui foi abrir, até para essa Consciex, trazer essa amplitude aí que a gente tem da questão dos neologismos, da questão do dicionário, que a gente já comentou aqui, lá do holociclo, dessa cosmovisão que a Conscienciologia oferece. Então, esse dicionário, embora um pouco restrito, ele contribui muito no trabalho da tradução do próprio Projeciologia. Um contraponto desse caso que você está trazendo é o Sacconi, né? Valeria a pena você falar, porque eu acho que ele é o contraponto dessa senhora aí, da Moliner. Isso. Aqui nós temos, como a Rose está fortinha, eu estou segurando aqui, não sei se a câmera consegue pegar, acho que ainda não. Ainda não. Aqui, ó. Não, é naquela ali, ó. Ela já vai mudar isso. Esse dicionário aqui. Esse dicionário aqui é o primeiro dicionário da língua portuguesa, foi editado aqui no Brasil, que ele traz já vários neologismos da Conscienciologia. Entre eles, aí pode ver a própria palavra Conscienciologia. A primeira edição saiu em 2010. A própria palavra Conscienciologia, a palavra Evoluciologia e outros neologismos podem ser encontrados nesse dicionário. No sábado, foi bem interessante. Vocês lembram que eu comentei do aporte que meus pais deram, quando eu era criança, de um dicionário? Eu chamo a atenção, muita atenção mesmo, para a questão da importância de você dar um dicionário de presente para uma criança. A minha neta, ela estava aqui comigo no Círculo Mental Somático de sábado, e ela sabe, ela chega aqui, ela vai olhar tudo lá fora, às vezes ela me vem contando coisas lá de fora que eu nem sabia, mas ela faz isso, fica aqui um pouco, vai lá, olha tudo, fotografa e por aí. Então ela chegou para mim e disse assim: vó,
você sabe de uma coisa? Sabe aquele dicionário grande que está lá fora, que era o Sacone? Eu tenho um daquele em casa. Então, ela ganhou do pai dela faz uns 2 anos, hoje ela está com 9 anos, ela está com 7 anos, mas ela, embora uma vez eu chamei a atenção dela para usar, aquilo chamou pouca atenção dela naquela época de utilizar o dicionário. Quando ela viu esse dicionário exposto ali na porta do tertuliário, que ali na porta, para quem chega, está o dicionário, e tem vários termos da Conscienciologia que constam no dicionário. Aquilo chamou a atenção dela e ela valorizou muito mais aquele presente que ela recebeu do pai dela. Eu achei isso aí muito interessante. Então, esse dicionário aí, muitas vezes a criança nem vai utilizar agora. Mas ele pode servir aí de, sei lá, um despertar, um chamamento, sei lá, para o intermissivista encontrar algumas palavras que têm relação aí, que são da Conscienciologia dentro dele. E mostra também um lexicógrafo um pouco mais, com mais abertismo, né? Justamente. Dele permitir trazer palavras que não são correntes ainda, né, no idioma, mas que agora começam a ser correntes. Justamente. Então, e ele sem nenhum tipo assim de dogmatismo, de preciosismo, de mostrar essa palavra. Isso aí eu acho que é uma das coisas bastante importantes aí desse dicionário. Desse lexicógrafo aspecto, também. E dessa pessoa com esse abertismo aí para neologismo. Assim como eu comentei que Maria Moliner era mais fechada nessa condição, inclusive de neologismo dentro do próprio idioma espanhol. Ele vem no contraponto. É o contraponto, justamente. Agora, é interessante esse dicionário, né, o Sacone. Você vê que ele é um dicionário um pouco mais solto. Justamente. Ele se permite certas expressões, ou certo tipo de definição, menos, vamos dizer assim, catedrática, né? Até porque acho que é o estilo dele. Interessante esse dicionário. Muito bem. Então, em tipos, página 26, item 13, dicionário eletrônico. Existe alguma objeção quanto ao uso do dicionário eletrônico? Não, eu mesmo uso muito. Eu penso que o pessoal daqui, às vezes, tem até mais que um dicionário eletrônico instalado no computador. Eu também sou vários. E, às vezes, se o computador aguenta, até coloco de outro idioma, porque isso aí me ajuda muito. Eu chamei a atenção para o material escrito em função mesmo da materialização daquela ideia. Claro. E que isso aí, às vezes, perdura nas bibliotecas, aqui no próprio Holociclo, então isso pode servir como uma cápsula do tempo, muito mais do que um dicionário eletrônico, mas não há objeção. Na verdade, o dicionário físico, né, ou no papel, para a gente ler corrido, é melhor. Mas para consulta, é muito mais melhor rápido, o eletrônico. né? Por exemplo, quando a gente faz a revisão, não é? Justamente. Da etimologia, a gente normalmente usa o eletrônico e é o WAIS, que é normalmente o melhor nessa área, porque é mais prático. Eu acho super prático. Muito prático. E dá para fazer copy-paste, né? Você pode copiar Justamente. E colar a definição rapidamente, quer dizer, muito simples. Justamente. Usar o eletrônico. Eu, quando estou fazendo um verbete, muitas vezes eu vou, quando estou lá no Holociclo, vou lá, consulto alguma palavra, tudo, mas eu uso muito o dicionário eletrônico. Eletrônico, né? E esses tipos de dicionários aqui foram dicionários que eu coloquei, que eu uso ou já usei. Então, assim, o dicionário eletrônico ele é muito útil. Ele é Rose, muito. Dentro dessa linha aí que você está falando, você sabe dizer se existe algum programa, algum software que reúna vários dicionários de forma eletrônica, que a gente possa fazer consulta só naquele programa? Porque a gente tem no computador, tem o Hawaii, tem outros, mas assim, um programa que reúna vários tipos de dicionários e pelo menos os principais, você sabe se existe? Olha, eu conheço. Sei que existe. Existe? Mabel, existe. Existe uma plataforma que abarca isso. Quem conhece muito isso é o Babylon, né? Babylon. Quem conhece muito isso é o Roberto Almeida. Se você quiser, o Babylon tem isso. E você, claro, é pago. Mas você vai incorporando vários dicionários de vários idiomas. Ele, por exemplo, a última vez que eu vi, ele tinha dezenas de dicionários ali no Babylon. Você insere lá uma palavra e daí já vem várias... Já vem tudo. Todas as definições. Automaticamente acontece isso. Você dá uma palavra e ele faz uma busca
dessa Todos. palavra em vários dicionários. Inclusive, se você colocar em outro idioma e você tem os dicionários lá, ele vai buscar também. Muito mais prático, né? Muito mais, que é um pouco da lexicomática, não é? Que ele criou, que foi o próprio Roberto Almeida. O Holoserve do Holociclo foi criado por Roberto Almeida em função disso. Justamente. Tá? Se você for Mas ele não faz, o Holoserve não faz bem essa função, né? Tem essa função também. Tem. Tem a bibliomática. Não é bibliomática, não, é lexicomática. Lexicomática, tem. Mas você pode ter isso no seu computador. Pode. Você fala com o Roberto Almeida que ele vai te ajudar. Boa. Ele entende disso. Olha, e tanto a lexicomática quanto a bibliomática, elas podem ser acessadas de casa pelos amigos da enciclopédia, né? Pode. E se a pessoa não for amigo da enciclopédia, ou mesmo que for, se ela estiver no Holociclo ou na Holoteca, ela também pode acessar. Tá? Obrigado. Patologia, página 23, final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia comentar o aporte mental somático auxiliando na recuperação de cons? Olha, esse aporte mental somático, a gente até comentou aqui do dicionário Sacconi. E também, se você ganha, por exemplo, se eu ganhasse agora um dicionário de neologismo lá quando eu tinha 5, 6 anos, eu ia ficar muito feliz, porque eu acho que me aceleraria a questão da recuperação de cons. Em vez de chegar lá na Conscienciologia pela parte lá dos 30 e pouco, talvez tivesse chegado mais cedo. Outro exemplo é o próprio professor Valdo, ele está fazendo um dicionário, ele não foi citado aqui no verbete porque ainda não foi publicado, que é aqui, ó, Léxico das Ortopensatas. Esse léxico da Ortopensatas é um dicionário que trata de ortopensatas, né, pensamentos todos positivos, sadios, que o professor está fazendo, e ele tem ideia de acessá-lo aos 10 anos de idade na próxima vida. Com isso, esse acesso a esse dicionário vai facilitá-lo a recuperação de cons, a ele já ter muito mais informações do que ele teve aí desde cedo com os preceptores dele nessa vida. Para nós, conscientes pré-intermissivistas, ou quem não for pré-intermissivista, quando ganha uma obra, seja ele um dicionário, um livro, isso ajuda, principalmente as publicações aqui da Conscienciologia, que tem relação aí direto com o curso intermissivo, isso ajuda a gente a recuperar os cons do nosso período intermissivo. Sim, porque são informações, né, que vão resgatar. Aproveitando o que a Rose estava falando, eu vou fazer nosso painel informativo. Quem tiver interesse de comprar esse livro que ela estava comentando do professor Valdo, que se chama Léxico de Ortopensatas, a Editar está com uma promoção. Serão 2 volumes que ele vai lançar de uma única vez. Os 2 volumes custaria R$ 340, mas a Editar está fazendo uma promoção para compra antecipada por R$ 272. Dessa maneira, a pessoa ganha porque ela tem o desconto, mas ela também, é mais importante, ela ajuda a publicar o dicionário. O dicionário, ele é caro, são 2 volumes, isso demanda um dinheiro muito alto, então se a pessoa compra antecipadamente, ela vai estar ajudando a materializar esse dicionário aqui. Olha, esse léxico, ele vai equivaler pelo menos a 2 volumes desse dicionário de neologismo. Ele não ele tem 1.584 páginas, não, acho que é menos. É quase 1.000 páginas. Mas cada volume. Justamente. Rose, você está falando de recuperação, a linha efeitologia, na página 23. Na terceira linha, na segunda linha, você colocou o efeito mnemônico da enumeração lexical. É interessante o seguinte, um dicionário, ele tem uma organização, ordem alfabética e numerativa, né? Porque é um assunto, outro. No geral, eles são assim. Então, isso aí na memória da pessoa é bem interessante, porque ela começa a organizar as ideias, assim como ela observa na questão do próprio dicionário. Vou te dar um exemplo bem prático do dia a dia, a lista de compra. Vai no supermercado. Como é que você faz a tua listinha de compra? Porque eu geralmente levo para não esquecer
o que eu queria comprar e para não trazer mais do que aquilo que eu queria comprar, né? Também então, é um perigo, né? Eu tenho essa técnica aí há muito tempo. Então, essa enumeração que se faz, isso aí é um hábito que eu tenho, mas eu vejo que esse hábito ele já vem do tempo, desde muito tempo atrás, a questão do próprio dicionário. Então, você, por exemplo, você faz em ordem alfabética as listagens? Não necessariamente, mas a listagem de nome, essas coisas, tudo eu já tenho o hábito de fazer em ordem alfabética. Então, isso aí, e é fácil de memorizar. E é fácil também de ver se há repetição. Justamente. Outra coisa, organiza a cabeça da pessoa. Isso ajuda Essa muito. coisa de ordenamento cerebral, ele é muito sério, né? Na hora da fluidez da ideia. Evita ansiedade, evita subterfúgio, evita desvio, né? Está tudo catalogado certinho, como você está falando. Isso aí ajuda muito. Isso. Rose. Oi. Na página 22, em Fatologia, na última frase, você como mantenedora do holociclo, aqui você poderia comentar com a gente, para a gente, a preferência dos visitantes pela consulta aos dicionários de nome. Eu tenho observado que esse dicionário, assim, a maioria do pessoal que chega no holociclo, principalmente quando ele nunca teve muito contato com as coisas da Conscienciologia, às vezes a gente recebe grupos de estudantes que vêm aí das escolas secundárias de Foz, então a gente já recebeu, inclusive, escola primária, né? Então, eles correm lá, quando eles veem que tem um dicionário de nome, eles correm lá para saber o significado do nome deles. Agora, pensa o seguinte, quando aquilo despertou um interesse, o dicionário despertou um interesse na criança, e ela vai lá saber o nome dela, o que significa. Naquele significado, muitas vezes ela encontra lá uma palavra, outra coisa, que desperta o interesse dela de buscar no outro dicionário aquilo que ela viu. Então, isso ajuda muito. E, geralmente, o pessoal corre para essa. Então, também tem o grupo, às vezes, que vai lá o dicionário de sexologia, né, da questão sexomática, mas ainda é menos do que as pessoas que vão, porque aqui são adultos e crianças que sempre têm interesse de saber, olha, o que significa o meu nome. Então, a gente tem bastante dicionário. E faz fila. Faz fila. E também tem um detalhe, lá naquele grupo de dicionários tem uma caixinha, e que essa caixinha é muito interessante, ela desperta assim, muita atenção. Eu acho que são 380 nomes, é um pequeno dicionário, ele deve ter 1,5 por 2 centímetros. Eu acho que é o menor que tem lá, o menor dicionário. Que nós temos aí. Eu sempre digo, ó, esse aqui é meu bebezinho, cuido bem dele, ele está ali dentro da caixinha, dentro do pacotinho plástico, mas a gente mostra para os visitantes. Então, tem gente lá que até pede um nome, o nome está lá, a definição do nome ali. Aquilo lá também é um tipo de curiosidade que aguça a atenção das pessoas lá dentro do holociclo. E esse aguçar da pessoa querer saber, isso aí contribui muito, é uma técnica de aprendizagem, de saber, de expansão até da própria visão, cosmovisão da pessoa, levando aí para a cosmovisão. É parapedagógico, né? Parapedagógico. E agora na página 23, na segunda linha de baixo para cima, a leitura dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, endireitando as ideias tortas do consulente. Comenta para a gente. É bem interessante, né? Porque você vê que aqui no Tertuliário, todo dia alguém está apresentando um verbete. Primeiro foi o professor Valdo, agora somos nós que somos verbetógrafos, e todo dia está vindo um tema novo. E cada tema que está sendo apresentado aqui traz informações que, às vezes, não são exatamente aquelas informações que a gente tinha sobre aquele assunto. Muitas vezes, as informações que a gente tinha ou eram menores, ou, às vezes, até eram informações erradas sobre aquele assunto. Mas, como a pessoa foi lá, estudou aquele assunto, ela traz um nível ou mais informações do que a gente tinha antes. Então, aquela ideia, às vezes, torta, aquela ideia diferente que a gente tinha a respeito daquele tema, esses verbetes da enciclopédia podem contribuir e muito para a gente ir aprofundando e melhorando essas ideias tortas. Ok? Posso falar? Pois não. Professora Rosemary, eu acho que eu tenho uma sugestão em cima do que você falou. Aqui você colocou lexicometria. Isso, mas eu já vi que no holociclo, quando você começa a pesquisar bastante, tem a questão da lexicoterapia. Esse lexicoterapia,
É um verbete da professora Alba Cardoso, né? Mas acho para que faz incluir na fatologia. um pouco tempo. Eu devo ter colocado ele em algum local. Porque já teve artigo escrito sobre isso. Sim. Pelas consultas dos dicionários. Né? Eu não sei se ele saiu, mas ele está aqui embaixo, na penúltima linha da fatologia, a lexicoterapia. Tá? Ah, está aqui. Tá? Ok, perfeito. Então, eu coloquei a questão da lexicometria. O que seria aí? É importante a gente ver que tipo de palavra que a gente está pesquisando, nosso interesse do momento, por que aquele dicionário, aquela palavra nos chama a atenção. Então, isso aí seria a questão da própria metria, que pode ser feita com o léxico. A lexicoterapia, olha, o Holociclo é um laboratório de desassédio mental somático. E a questão da terapia é se você, às vezes, está lá chateado com uma ideia, ou com alguma coisa, ou com alguma pessoa, pega um dicionário para ler e vê o que te acontece. Na verdade, tem um curso, né, que a Cristiane Ferrara organiza, que se chama Lexicologia. Isso. E nesse curso a gente trabalha com os alunos, deles consultarem, né, o dicionário que eles mais têm aversão. E o dicionário que eles mais têm afinidade, que é justamente isso, é a terapia do construto que o dicionário traz e que a pessoa, eventualmente, ela tem uma aversão, porque ela tem aversão àquela ideologia, àquela ideia, aquele padrão pensênico. Então, quando ela se aprofunda, ela se autodesassedia, né? Sabe que isso eu estava pensando quanto à conscienciologia. Quando falamos de neologismos, como as coisas que eu vou aprendendo no tempo que venho estudando, de como a palavra utilizada não é qualquer uma palavra. É uma palavra escolhida especialmente e é desassediante, pelo nível de procura mental, de despertar um mental soma. Isso que estou olhando como lexicoterapia, que a conscienciologia produz isso através da informação, escolhendo as palavras com que são feitas as definições, como estão, a forma da pessoa poder acessar não somente a ideia, sino os termos utilizados para explicitar essa ideia. Para mim, isso ou faz parte da lexicoterapia. Perfeito. Eu vejo muito assim a minha experiência com a lexicoterapia, que, por exemplo, eu estou querendo superar um traço. Então, eu vou consultar aquele trafar no dicionário e ele vai dando a associação de ideias. Né? Então, vou conseguindo relacionar, então, pensenes por trás, né? Ideias que tem atrás daquele sentimento negativo. Né? Então, vai realmente ajudando, né, na superação a cognição, né? Isso, é parte exatamente. da psicologia cognitiva. Uma das coisas, Mabel, é que até tem numa das páginas do Conscienciograma a questão do dicionário emocional. É bem interessante essa questão. É assim, você saber dar nome aos próprios sentimentos. Isso é um tipo de terapêutica. Muitas vezes a pessoa está lá, tem aquela sensação, sentimento e não sabe dar nomes. Um autodiagnóstico, né? Então, assim, uma das minhas dicas aí para quem tiver interesse é que registre e busque as palavras no dicionário que possam definir aquele sentimento. Nem todas, porque às vezes você pega uma palavra e são várias definições ou várias abordagens daquele mesmo, vamos dizer, daquela emoção, daquilo que você está buscando, né? Então, busque naquelas definições todas qual que se encaixa com aquilo que você está sentindo. Isso. Naquele outro dicionário, isso e isso. E vai montando. E assim você pode fazer o próprio dicionário emocional. Isso é bem interessante, porque isso aí ajuda muito na questão da lexicometria, que é a metria, o dicionário usado para medir aí até a questão dos seus sentimentos, né, ver o que você está sentindo. E a terapia, para você, definindo melhor aquilo, é muito mais fácil você poder superar. Claro. Ou entender, pelo menos. É a fase da consciencioterapia, que é o autodiagnóstico, né, que começa por aí. Fatologia, página 22, segunda linha. Poderia aprofundar o ato de adestrar o mental soma? Bom, esse ato de adestrar o mental soma, eu coloquei aqui como assim, a gente nasce como consim, então a gente pode até ter um vasto aí conhecimento de outras vidas, mas a gente nasce aí esquecido, né? Então, o mental soma é como se ele estivesse esboçando nessa vida humana outra vez. E
esse trabalho, essa pesquisa, esse gostar de ler dicionário, procurar, buscar as palavras, isso vai ajudando a adestrar o mental soma. O adestrar, nesse sentido aqui, seria de ir direcionando para coisas ou interesses que você possa ter naquela área e observando o que você vai trazendo, recuperando de sinapses, cons aí do curso intermissivo. Então, o seu mental soma é como se ele nascesse nessa vida aí um pouco virgem, né? E vai novamente adquirindo novos conhecimentos. A partir de então, desses novos conhecimentos, muitos conhecimentos antigos podem vir à tona. Então, esse aí seria o ato de adestrar o mental soma. Parafatologia, página 23, final da segunda linha. Poderia discorrer sobre a leitura energética das entradas léxicas? É bem interessante. Essa leitura energética, ela funciona da mesma maneira, às vezes, que você pega um dicionário ou está em algum lugar, põe a mão lá, percebe alguma coisa num dicionário. Às vezes você abre um dicionário, muitas vezes até aleatoriamente, por que aquela palavra te chamou a atenção? Então, há uma carga energética naquela palavra. Isso aí você pode fazer a leitura energética. O que aquilo energeticamente está te transmitindo? Isso aí, eu, às vezes, quando estou lendo alguma palavra, uma das coisas boas assim é a questão do próprio verbete da enciclopédia, né? Porque a enciclopédia não deixa de ser um mega dicionário da Conscienciologia. Então, por que aquilo? Qual a energia que aquilo está te transmitindo e o que você percebe, o que você observa com aquilo? A fórmula pensênica das palavras, né? Justamente. Essa já foi. Parafatologia novamente, página 23, quarta linha. Poderia exemplificar a respeito de a desassedialidade mental somática a partir da consulta a dicionários? Exemplificar. Essa técnica aí, posso te dar um exemplo do que a gente fez lá no Holociclo, na parte do fichamento. A pessoa chega lá, muitas vezes ela vai fichar o cosmograma, jornal, revista, mas também nós fichamos dicionários. Então, o que acontecia esse fichamento de dicionários? A gente pegava um dicionário e colocava todas as informações, título, autor, quantidade de páginas, e contava a quantidade de verbetes. Olha, gente, só de contar, você fixar a atenção, concentrar a atenção na quantidade de verbetes, eu acho que isso aí já é um grande adestramento do mental soma, né? Até certo ponto bem claro. Então, isso aqui, olha, não necessariamente precisa ser feito no Holociclo. Se a pessoa não tem condições, às vezes, de chegar lá, ela pega o seu dicionário em casa e vai lá. Principalmente, quer ver um dia, se ela estiver lá meio assediada com alguma coisa, isso aí é uma técnica, é uma beleza. Na verdade, o que a gente vê também, só contribuindo, é que quando você consulta o dicionário, é como se o dicionário ele colocasse a sua pensenidade na linha, a ortopensenidade, né? E o desassédio, o assédio ou o autoassédio normalmente é a imaginação, é o devaneio, é a fantasia que a gente cria. Aí, quando você se depara com a lógica, com a racionalidade de um dicionário, é como se aquelas arestas fossem cortadas e você vai na essência. Então, você vai trabalhando o quê? No fundo é a pensenidade. Uma das coisas, Mabel, pensa o seguinte, se você está contando lá um dicionário que ele tem, por baixo, 1000 verbetes. Se você virar para o lado, se você falar com alguém, olhar para fora, você perdeu acabou tudo. Os 1000 verbetes. E onde é que você estava? Então, isso aí é um exercício muito sério de concentração mental. Dos atributos mentais somáticos, não é isso? A verdade é isso. Gente, aqui não é sessão de tortura, não. Para quem está chegando hoje, nós não temos esse hábito. É apenas uma maneira de a gente trabalhar os nossos atributos. E olha, gente... Quem já fez isso gostou. Não, e vou dizer para você, é uma cachaça isso. É uma cachaça. Pega o microfone, senão a gente não escuta. Ligou para cima? Estou trabalhando num verbete, eu estava pensando antagonismo, conscienciologia, martirização. Ah, perfeito, no antagonismo, né? Claro, o antagonismo. Na verdade, o autopesquisologia,
autovitimização. Essas são antagônicas. Porque, na verdade, são técnicas assim, um pouco, às vezes, radicais para quem está chegando, mas elas são libertadoras, né? Elas libertam a consciência das próprias travas pessoais. Olha, e toda essa questão, todo esse verbete aqui, isso aqui tem aquela questão da automotivação, trabalho e lazer. Isso aqui me deu muito prazer em fazer esse verbete. Não foi alguma coisa assim que me doeu, que me sentiu, até o trabalho que eu faço aí, que eu gosto de olhar dicionário, essas coisas, isso me dá prazer. Às vezes, quando eu não tenho preguiça, digamos, se eu estou lendo um livro, alguma coisa, anotar a nova palavra e ir lá buscar, porque aquilo me dá prazer conhecer um pouco mais. Claro, claro. Então, não, trabalhar com mental soma realmente sem dúvida, das técnicas ou dos caminhos mais satisfatórios que uma consciência pode ter. Porque ela sobrepaira o problema da vida humana e ela entra no outro padrão. Então, o dicionário faz isso, né? Leva a gente para um outro padrão pensênico e tudo aquilo que era difícil, problema no dia a dia, ela deixa de existir, porque você extrapolou aquilo, sobrepairou, né? Não tem outro. Eu particularmente, não conheço outro caminho que seja melhor do que esse, pelo menos na minha experiência. Também acho, Mabel. Não é? Efeitologia, página 23, terceira linha. Poderia exemplificar o efeito terapêutico da ativação de áreas cerebrais adormecidas? Olha, esse efeito terapêutico pode estar relacionado aí com a questão, às vezes, de uma ideia que a gente comentou antes, alguma ideia torta, alguma coisa assim que você não tinha ou tinha de maneira diferente, né? Então, o uso do dicionário, isso aí pode despertar essas áreas cerebrais aí que não estavam sendo ativadas. Principalmente quando a pessoa não está muito ligada às questões aí da própria mental soma, né, da mental somática. Essa imersão, digamos, num dicionário, aí o dicionário de argumentos da Conscienciologia, isso aí pode vir a ativar essas áreas cerebrais aí que não estavam sendo usadas, principalmente na questão da memória, né? A parte aí que cuida mais da memória, a consulta ao dicionário ajuda muito nisso, ele é bastante terapêutico. Eu vi assim comigo, quando eu passei agora por um período aí que eu tive umas 2 anestesias gerais, né? Aquela coisa toda, e mexe muito com a questão da memória, e o quanto essa pesquisa, essa imersão aí no próprio dicionário, ela pode contribuir para você melhorar a sua própria memória. Então, isso aí é bastante terapêutico, pelo menos é o que eu penso a respeito. Não sei se alguém quer acrescentar algo. Não? Alguém gostaria de comentar? Não? Em numerologia, página 23, última linha. Poderia exemplificar o ato de revisar o dicionário consultado? Isso aí é um hábito que eu tenho. Já faz muito tempo. Porque é o seguinte, olha, até aqui na Citaciologia fala a respeito dos dicionários, espera aí, eu vou te falar aqui, que fala, espera aí, desculpa um pouquinho aí, mas que fala assim que o dicionário, que ele é como os relógios, né, que até o melhor ainda não está... Então, não existe dicionário perfeito. Assim como não existe livro pronto. Não existe livro perfeito. Ele está mais ou menos pronto. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente pega um dicionário, às vezes, quando é alguma coisa que você conhece, você vai ver que falta. No dicionário OAS, por exemplo, às vezes você vai pegar uma palavra lá que está faltando. Eu tenho o hábito de acrescentar as palavras que faltam e revisar. Eu vou te trazer um exemplo. Só um minutinho. Eu tenho aqui. Esse aqui é um dicionário que eu usei muito, um dicionário de português e espanhol. E, nesse dicionário, ele falava o seguinte, esse dicionário aqui, ele é muito bom, mas ele já está assim, todo maceteado. Ele dizia assim, que do português para o espanhol, a palavra bem-te-vi não existia. E um dia eu estou lá no parque, lá em Buenos Aires, deitada lá, sentada lá, e daqui a pouco escuto um bem-te-vi, lá cantando, lá todo bonito. Então, eu pensei, mas escuta, se esse bem-te-vi, eu vou até mostrar o que está escrito aqui. Estava escrito aqui, ó, bem-te-vi, certa ave de Brasil, certa ave de Brasil. Não chega na Argentina. Não, certa ave de Brasil. Não há.
Daí eu pensei, gente, mas o bicho está cantando ali, como que mas acerta? ele atravessou a fronteira. Não, mas em Buenos Aires, ele estava de férias, certo, né? Estava de férias. Bom, ele era turista. Turista. Daí eu perguntei para uma pessoa como se chama esse pássaro que está cantando. Daí a pessoa me disse, bien te veo. Bom, Vem te ver, você temos aqui mais tá, aqui. aqui está, eu vou até pegar a folha, que esse dicionário está tão velhinho, mas aqui está, bien te veo. Então, eu fiz isso, eu revisei esse dicionário e coloquei aqui, ó, cortei, certa ave de Brasil, eu risquei e coloquei, bien te veo. Então, isso é um hábito que eu tenho, se eu encontro alguma palavra que eu encontrei, esse aqui foi um caso, assim, bem interessante, e eu faço isso, porque mais tarde, quando eu for consultar ou precisar daquela palavra, que eu for consultar o dicionário, principalmente os que eu tenho mais maceteados, os meus, eu sei o que realmente aquilo quer dizer. E também a questão de acrescentar palavras ao dicionário. É interessante. Essa semana, a própria Marlene me pediu umas palavras lá para o professor Valdo, só 2 que ela não tinha achado. E eu pensei, olha, primeira eu perguntei se ele deu escrito ou deu digitado, né? Daí ela disse, foi manuscrito. Eu disse, então, porque parece que uma palavra aqui está escrita errada, quando ela digitou. Daí eu fui lá buscar, há 10 anos atrás, essa palavra não existia nesse dicionário, e há 10 anos atrás eu encontrei no outro dicionário da Argentina e coloquei toda a definição ali nesse dicionário. Então, agora, quando eu fui procurar, se a gente procurar, é uma palavra que encontra até no dicionário da Real Academia Espanhola, mas está ali. Então, foi bem interessante. Fui lá, só conferi o que eu já tinha colocado. Isso foram 10 anos, gente. Fiz isso em 2004. Tá vendo? A gente faz muito isso aqui, né? A Rose está falando dos casos dela, mas a gente que consulta muito o WAIS, nós já cansamos de mandar. Inclusive revisões para o WAIS. Lembra disso? Justamente. Eu mesma já mandei, a Adriana Lopes mandou várias. Mandava muito. E eles são muito gratos, porque, claro, são vários lexicógrafos trabalhando naquele dicionário. Então, às vezes, tem uma grafia errada, tem uma palavrinha que foi digitada erroneamente. Eu fiz isso também até lá na Argentina, quando um dicionário do Clarim, que ele foi publicado, tinha algumas palavras em português, alguma coisa em espanhol. Acrescentou palavras, isso iba a falar. Não foi bem que acrescentei, mas que eu vi que estava traduzido errado. Traduzido errado, Daí eu mandei lá para eles, a pessoa lá encarregada lá, né, da publicação, ela agradeceu muito e fez a correção do dicionário. Eu queria aproveitar para dizer o aporte que fez Rosemary quando começou a trabalhar na tradução do livro Projeciologia. O aporte que fez, com todo esse conhecimento que ele está dizendo do manuseio dos dicionários, né? Bom. Falando em revisão, se a gente lê, por exemplo, matérias de jornal, o tempo inteiro a gente vai fazendo revisão. Eu peguei... Olha, esse verbete, tá? Tem vários. Tem aqui 2 perguntas de revisão que as pessoas estão certas. Mas eu estou falando, eu queria contar um caso que eu acho interessante. Eu peguei 2 revistas da editora Abril esse mês, revistas distintas, que traziam o verbo trazer com S e acento, como se fosse traz. Só que elas estavam colocadas como se fosse o verbo trazer. São 2 matérias de 2 revistas distintas, de uma editora famosa, que é a editora Abril, que o redator está trocando o verbo trazer por trás. Então, nós estamos perdidos, né? Então, foi nós temos que fazer revisão. Você traz por trás, não é isso? E coincidindo aqui, tem uma pergunta não, são 2 questões que a gente já responde fácil, que é de revisão. Na página 22, a grafia da seção coloquiologia é coloquiologia ou coloquiologia? É coloquiologia, e a gente já arrumou. Tem um O, faltou um O. Isso. Também tem na página 22, final da 4ª linha, a questão do quite true ou quite true. É quite true, a gente também trocou o G pelo Q. Já arrumamos, mas agradecemos aí as revisões desde já. E aí, Principiologia, página 23, 2ª linha. Como exercer o princípio da responsabilidade advinda de um conhecimento de uma forma não invasiva.
Como exercer o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento de uma forma não invasiva? Bom, quantas revisões aí, só para tranquilizar o pessoal, teve 13 revisões esse verbete. Então, assim, se alguém encontrar além mais alguma dessas coisa, duas, a gente já foram achou 13 mais revisões. 11. Bom, a responsabilidade advinda do conhecimento de uma forma não invasiva é você também pensar no seguinte, o que você vai transmitir para a pessoa, até que ponto você vai transmitir aquela informação para a pessoa que está ali na frente de você, ou se for o caso se você quiser transmitir esse conhecimento para outra pessoa. O conhecimento não invasivo seria aquele que não invade de maneira nosográfica, doentia, mas a gente tem que ter um nível de abertismo para o próprio conhecimento. Um nível de expansão desse conhecimento. A responsabilidade cabe a cada um. Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai errar, mas é preferível você transmitir o que você conhece, o que você sabe, do que você guardar na gaveta e não querer que ninguém acesse essa informação. Eu vejo assim, não é sair dando tacape aí na cabeça de todo mundo, querendo transmitir o seu conhecimento para a pessoa que não tiver interesse. Isso aí também é jogar conversa fora, né? Mas se a pessoa que estiver ali em contato com você tiver interesse, eu acho que a gente deve abrir até onde ela der abertura para isso. Então, isso aí, a responsabilidade cabe até a cada um de nós saber até onde a gente pode abrir ou levar aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente conhece. Isso aí requer muita técnica, né? Muita técnica, não é uma coisa fácil de se fazer. E também vai errar, Mabel. Tem hora que você acha que vai estar passando a coisa, a pessoa está bem, de repente vira lá o jogo e vai. Não há como, tem que ir tateando, digamos. Teoriologia, página 23, a teoria dos dicionários cerebrais, léxico mental. Poderia ampliar? Olha, essa teoria dos dicionários cerebrais é como a gente, na questão cerebral, nós temos vários tipos de dicionário. Por exemplo, o dicionário sinonímico, saber os sinônimos de palavras, de coisas, e fazer essa relação. O dicionário aí, analógico é pegar uma folha de papel, daí você já faz analogia com verbete, já faz analogia com livro, que pode fazer analogia lá, ligar lá com a enciclopédia, fazer essa ligação, e o que aquela enciclopédia tem a ver contigo, então fazer essa analogia de várias coisas. Isso aí também é um tipo de dicionário cerebral que a gente tem. Isso me lembra um pouco, Rose, a prova da imagística, não é? A prova da imagística, que é isso, de você fazer associações de ideias de um objeto que te entrego na hora, né? Justamente. E que as pessoas fogem da prova por causa disso. São 200 associações com objeto que a gente nem sabe o que é. Você vai lá, você entra, senta numa mesa, naquela mesa vai ter um pacotinho ou pacotão, e dentro daquele pacotinho vai ter um objeto, e você depois, quando for falado, olha, agora vamos começar a prova, você pega lá, pega uma folha de papel, coloca lá o nome do objeto e faz 200 associações de ideias com aquele objeto. Isso aí é a prova da imagística. Vai ser falado isso naquela jornada, não é isso? Prova da imagística e objeto conscienciométrico. Professora Nara e professor Everton vão estar falando disso naquela jornada que a gente comentou no começo, de conscienciometrologia. Isso. Vale a pena. Essa aí é a questão do dicionário analógico. Na verdade, esse assunto está dentro do dicionário analógico. Dicionário analógico, justamente. Mas, além desse analógico, a gente tem o sinonímico, a gente tem também, a gente define as coisas, dá nome às coisas, a gente também vê o que não condiz, que seriam os antônimos. Então, o nosso cérebro é composto de uma série de dicionários. São vários dicionários que compõem a questão cerebral. E a gente tem que desenvolver todos eles. Não adianta ter um só. Justamente. Quer dizer, ajuda, né? Mas não resolve. Porque a nossa cabeça funciona puxando todas as informações. Então, você tem que ter várias, né? Para poder desenvolver. Essa prova ela é excelente para fazer essa puxar, né? Realmente, para você fazer um teste todos da os sua dicionários. Capacidade de análise, de metria, justamente. Né?
A prova em si já é uma metria, né? Preguiça, página 25. Poderia explicar como empregar os recursos do paracérebro na aquisição de novos léxicos? Página? Página 25, preguiça. Preguiça. Como empregar os recursos do paracérebro na aquisição de novos léxicos? Bom, os recursos do paracérebro é a questão do mental soma. Hoje já tem se falado, antes falava muito paracérebro ser do psicossoma, hoje em dia a gente já fala mais da questão do paracérebro com a relação do mental soma. A questão do mental soma é a questão das ideias, da questão prática, inclusive, mas das ideias. O uso do mental soma, ou do paracérebro, para aquisição de novas ideias. Então, são aquelas ideias que você pode ter, buscar ou ter durante uma leitura, isso aí vai acabar enriquecendo essa questão aí do paracérebro, do mental soma, do próprio mental soma. Então, você vai procurar ampliar esse dicionário, essas ideias, essas palavras, esses recursos que você tem na questão do paracérebro. É o que a Cira comentou aqui, para isso não dá para ter preguiça. Então, esse verbete não é para preguiçoso. Não. Não, decididamente. Olha, não Mabel, é porque eu não tenho preguiça de procurar em dicionário. Eu gosto, é uma coisa que eu faço com muito prazer. Então, como se vai enriquecer o paracérebro? Olha, presta atenção nas ideias inatas, nas palavras que repercutem em você. Nos neologismos. Nos neologismos, principalmente, né, que é uma questão aí da parte intermissiva, que você trabalhou, atuou mais lá com o paracérebro do que o cérebro físico, e tudo isso pode ir enriquecendo e melhorando a questão do seu paracérebro. Mergulhe fundo nessas palavras. Vale a pena falar, Rose, dos adcons ou dos neocons. Que é isso que vai alimentar o paracérebro também, né? Os adcons são os adicionais de cons. Você recuperou o com. Com é aquela informação, unidade de medida de lucidez da consciência, né? É aquela informação lá que você tem. E o adcons é aquilo que você vai colocando, vai acrescentando nisso. Aqui a gente até comenta, que o professor tem comentado nas mini-tertúlias, é a questão assim de que a gente já está acrescentando coisas no nosso curso intermissivo. Então, aí nós já estamos alimentando o nosso paracérebro. O dicionário, aí a gente trouxe, eu tenho o dicionário de argumentos da Conscienciologia, ele tem assim, eu não sei nem a quantidade, porque tem muita coisa aí, de são logias que são argumentos, o dicionário de neologismo, das ortopensatas, o LOI, que o professor chama, que é o léxico das ortopensatas. Esses dicionários, eles trazem muita informação para você ir ampliando a própria questão do paracérebro, porque das informações. São assuntos novos que a consciência, ou seja, nós, não tivemos oportunidade de acessar até então. Então, é uma coisa diferente, é uma coisa nova que nem no curso intermissivo foi falado, não é isso? Justamente. Essa é a ideia que a Rose está querendo falar. Quando existe essa ideia tão nova e original para a consciência, o problema não fica só no cérebro, ele vai para o paracérebro, ou seja, é um alimento do paracérebro, propriamente dito. A Alzira está me lembrando do memorando, né? Que o memorando também tem ideias novas ali, que a gente, provavelmente, no curso intermissivo, nós não tivemos condições ainda de ter estudado. Para quem quiser aí acessar o memorando, lá na página aí da tertúlia, para o teletertuliano, se não me engano, é ao lado direito, ele está lá. Então, você pode procurar lá e baixar o memorando. Além desse local, você pode buscar na ICGE, você coloca aí no buscador. www.icge.org.br. Isso, aí também pode baixar o memorando. Então, a gente vai procurar, olha, já está lá. Na tela. Na tela para o teletertuliano. Então, ele vai ter acesso. Então, essas ideias, por exemplo, a ideia de pré-intermissiologia. Essa é uma ideia super nova para a gente. Transafetividade. Autotransafetividade. A própria taquirritmologia. Justamente.
A oflexologia, provavelmente, também. Justamente. Então, porque se não fosse uma ideia nova, provavelmente todos nós aí já estávamos, assim, doutores em OFX, né? De braçada, né, Rosi? Então, a maioria dessas ideias, a própria autodespertologia, que antes a ideia que a gente tinha era de 20 anos, agora já estamos aí com 3 anos, e agora já é menos de 3, eu acho que estamos aí 1 ano e meio, 2, né? São ideias que estão vindo aí muito fortes, muito novas para a gente, como intermissivistas. Então, é um neocon. É um neocon. Eu só ia acrescentar com o que está sendo falado, que, em termos de neologismos, nesse tomo, ou nesse calhamaço, constam mais de 13 mil neologismos. Mais de 13 mil. 14.100. 14.100. Nos neologismos? Não, são 14.100 neologismos. 14.100. É que não estão todos assim definidos com sinônimo, antonimiologia, lá com antônimo, mas, quer dizer, são quantas palavras nós vamos ter que ampliar o nosso cérebro. E a gente começa pela teoria para depois a gente poder vivenciar. Justamente. Não é isso? Então, Pois começa a teoria, uma coisa nova. Ok, já entendi teoricamente aquilo, como é que agora eu vivencio isso? Daí é o próximo passo. A questão da teoria é o seguinte, é para a gente criar sinapses com respeito àquele assunto. Então, o dia que a gente vivenciar aquilo, a gente até pode nomear ou identificar, olha, é aquilo. Esse aspecto também é interessante, porque muitas coisas você já tem a experiência, mas com sem neologismo, vamos dizer assim. Sem saber também. Às vezes sem saber definir, sem saber como identificar, ou então você já identificou, mas você nomeia com um nome passado, com um nome antiquado, inadaptado para o presente. Existe um provérbio, uma máxima que é mais ou menos assim: o que não existe palavra, tem no conscienciograma. É porque não existe para a consciência. Aquilo que não é definido em palavra, ela inexiste, aquele conceito inexiste para a consciência. Justamente. Importante saber quanto a isso, quando aparece o conceito dentro da história humana. Está ligado o seu microfone? A etimologia, né? Quanto a isso, eu penso importante em que época aparece determinado conceito. Sim, que é a etimologia, provavelmente. Dentro da etimologia. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Sim. Na paradoxologia, Rosi, o último paradoxo. O paradoxo de a forma, moldura, organizar as ideias, conteúdo. É a questão da própria maneira como são colocados os termos do dicionário, né? Então, isso aí é moldura, como é apresentado, a apresentação de um livro, de um dicionário, até a apresentação desse próprio verbete. Vocês podem ver que os verbetes eles têm uma chapa, que é a moldura, que é a forma como ele vai ser apresentado. E essa moldura, ela ajuda a gente a organizar as ideias. Quando a gente propõe um tema de verbete, a gente recebe lá a chapa verbetográfica, que é essa moldura. A partir de então, você tem lá um tema, você coloca lá em cima e você vai seguindo passo a passo ali. Isso ajuda muito a organizar as ideias e ajuda muito a construir essa gestação, né? Que o verbete é uma gestação sobre aquele assunto. É verdade. Okay. Mais alguém? A verbetógrafa, qual a utilidade... Essa pergunta tem que ser bem respondida, Rosa. Olha só. Qual a utilidade de se conhecer sinônimos e antônimos? Me parece desnecessário às vezes. Olha, quando você usar o discernimento é para saber uma coisa, se é desse jeito ou se é daquele. Dessa forma, você já vai estar usando 2 dicionários, de sinônimos e de antônimos. As palavras sinônimas e antônimos, ou conceitos sinônimos e antônimos sobre aquele assunto. Isso é o princípio do início, do começo do uso do discernimento. Por outro lado, se você está escrevendo algum assunto, algum artigo, vamos pegar, por exemplo, o próprio verbete.
aqui tem uma seção chamada sinonimologia e outra antonimologia. E fica mais claro para a pessoa entender aquele conceito ou entender aquela ideia se ela conhece o que seria outros conceitos que têm uma relação direta com aquilo, que seriam os sinônimos, né? Que dificilmente você vai encontrar uma palavra que vai ter o mesmo sentido que a outra, mas elas têm vamos dizer, a afinidade delas é superior aos 51%, então seriam os sinônimos. E também conhecer a questão do antônimo. Por quê? O antônimo é aquela palavra que é o contrário. Então, isso, tanto um contra o outro, vai ajudar você a conhecer mais ou saber mais a respeito daquele conceito. Então, isso aí, para mim, a importância é essa aí. São parâmetros, né, justamente. E o próprio uso do discernimento, para usar a palavra discernimento, ou usar esse conceito chamado discernimento, você ter discernimento, você vai precisar desses dois conceitos. Porque se você não sabe o que é um e não sabe o que é outro, da onde vai você começar? Tem que ter limites, né? A raia, eu estou trabalhando em que raia? Justamente. O meu conceito está aqui, ok. O que é parecido? E o que é o inverso disso? Aí você estabeleceu uma raia de atuação. E aí, nesse meio dessa raia, você vai ampliar a sua cognição dentro do seu conceito. Mas essas raias são importantes até para a gente saber o que não é. O antônimo me mostra muitas vezes aquilo que não é. Para eu saber o que é. Justamente não é isso? Daí. Se não Olha, às vezes a gente não tem uma questão assim, não tem uma definição muito clara sobre determinado tema, determinado assunto, determinada palavra. Então, o que você vai buscar? Vai buscar um antônimo daquilo, é isso que a Mabel está comentando. Então, sabendo tudo que não é, você daí vai começar a ter uma noção do que pode ser. Do que pode ser, exatamente. Agora você definiu otimamente bem. Agora, sem isso, fica difícil você conhecer um assunto, porque senão a pessoa vai ficar enviesada, ela vai ver só um lado. Mas para você ver esse lado, a gente sempre tem que ver um contraponto. Senão, o seu modo de enxergar aquela realidade, ela vai estar sempre limitada. Por isso que a gente precisa desse balanço para expandir a cognição. E a cosmovisão. Ajudar, tipo assim, para uma doença, você tem que estudar patologia. E para você entender saúde, você tem que saber o que é doença. E para você entender a doença, você tem que saber o que é saúde. Estou doente? Peraí, vamos ver o que é saúde. Não é? Para você poder se definir. Ter um parâmetro, né? Para saber o que é uma coisa e outra. Por isso que eu comentei a questão do discernimento. Como é que você vai discernir entre uma coisa e outra? Bom, qual é a técnica que poderia aprimorar a fixação das novas palavras aprendidas lendo um dicionário? Olha, eu já até comentei aqui no começo, uma técnica que eu uso é aplicar aquelas palavras na escrita. Primeiro eu vou ver aquela palavra, eu vou buscar em um dicionário, de preferência existe a técnica aí dos 50 dicionários, buscar aquela palavra em mais que um dicionário, porque você pode ver que a definição de um dicionário pode acrescentar no outro. Às vezes você vai ver que as definições são iguais, mas sempre tem alguma coisa aí que pode acrescentar. Essa técnica dos 50 dicionários, olha, é difícil você não fixar a palavra se você usa essa técnica. Depois, aplicá-la em algo que você está produzindo, alguma coisa que você está escrevendo, e até no vocabulário do dia a dia. Então, é uma forma muito boa de fixar uma palavra. Aplicar, né? Aplicar. Porque realmente aquilo que a gente não aplica cai no esquecimento. E o professor Valdo sempre fala, Rose, daquelas palavras que a pessoa tem dificuldade. Conta um pouco isso que eu acho interessante. Olha, a minha palavra que eu mais tive dificuldade, assim, foi até uma em espanhol que era zanahúria. Tá rindo? A Cris está rindo. É o seguinte, eu escrevi essa palavra, eu não sabia escrever cenoura em espanhol, e eu fazia a lista do meu supermercado em espanhol, para mim aprendendo o nome das coisas, porque senão eu também não ia saber o que era lá, né? Então, zanahúria, ela tem assim uma peculiaridade, porque ela escreve com Z, entre as duas tem o H. Vai atrapalhar logo. As duas vogais, né? Ele tem um H no meio, porque é uma regra do espanhol, mas na época eu não sabia, que entre duas vogais tem lá o H no meio, tá? E para escrever isso, ela foi uma palavra problema. Então, o que eu fiz? Eu escrevi
toda a lista de supermercado eu escrevia, e depois eu ia lá ver se eu tinha escrito certo. E assim, com o tempo, eu fui... Foi uma palavra boba, né? Mas, para mim, foi uma palavra... Com dificuldade, uma palavra problema, chama isso. Sim, eu estava com dificuldade de escrever e até, na época, de pronunciar a palavra. Então, o pessoal ria de mim, dava uma porção de coisa e eu aprendi. Hoje em dia, se eu escrevo cenoura em espanhol, eu escrevo muito bem. E às vezes tem palavras que a gente não grava o significado, né? Justamente. Liga. Vamos lá, Cris. Ajuda aí, Cris. Por algum motivo, né? Essa palavra é empregada assim pelo povo, como seria uma sinonímia de cascagrossismo. Uma sinonímia, não é? Justamente, eu tento levar, né? Para tentar suavizar, mas tem esse sentido. Sentido bem nosográfico a palavra. É nosográfico, na parte, por algum motivo é empregada a palavra e por algum motivo pode te produzir alguma reação, né, de incômodo. Por algum motivo foi escolhida essa palavra assim como um aspecto nosográfico. Agora é importante essa pergunta da pessoa então, né, Rose, descobrir quais são as suas palavras problemas. Justamente. Ou aquela que ela não tem dificuldade de gravar. De gravar, né? E aquela assim que ela não gosta mesmo. Às vezes tem algumas palavras que a pessoa não gosta. Você sabe que eu tinha um problemão, faz alguns anos já, com a palavra idiosincrasia. Eu olhava aquilo lá e falava, gente... Aí eu fui estudando, lendo para poder fixar, e um dia eu falei idiosincrasia sim. Aí eu falei, agora eu superei. Mas eu tinha problema com essa palavra idiosincrasia. Eu acho que todo mundo deve ter algumas palavras, né, que são assim, um dificultador. Exatamente. Ela trava, é uma coisa interessante, todas as palavras você vai assimilando, de repente tem uma que você trava. Isso aí é bom fazer a listagem. Faz uma listagem. Eu fiz uma listagem um tempo. Isso aí pode entrar na questão ali que a gente tem lá na fatologia, na página 23, da lexicometria e a lexicoterapia. E lexicoterapia, que a pessoa faz esse teste com ela mesma, quais são as palavras que ela tem dificuldade de assimilar e de aplicar. E tem aquelas que gosta, né? Exato. E tem aquelas que são quase um bato-pensene. Por que você gosta tanto daquela palavra? Você sabe que quando a gente lê livro para fazer revisão, isso fica bem claro, né? Que quais são as palavras que aquele autor tem o hábito de usar. E se você fizer um find no livro dele, essa palavra ela vem várias vezes, né? Quase um bato-pensene do autor. Isso é muito comum também. Fala. O professor Valdo ainda coloca mais umas, né? Que ele coloca na lista dele determinadas palavras que ele não usa. Sim, que ele evita. Que ele evita, que é o revólver, que é mais outra, né? Que na verdade são às vezes cacos. Elas têm cacófato. E a energia dela. E a energia não é positiva. Então ele faz isso de propósito, tem determinadas palavras que ele não utiliza em nenhum texto. Para não fazer evocação. A ideia é essa, que a pessoa está lendo um tema, às vezes um assunto extremamente positivo, entra uma palavra ali que te evoca. E aí o pensamento da pessoa desvia daquilo justamente. Lá. Então a intenção é essa, né? É não desviar o pensamento do leitor negativamente falando. Né? Rose, na página 23, em binomiologia, o binômio consulta aleatória, reconsulta técnica. A consulta aleatória é quando você pega lá um dicionário e vai abrir e consultar ou pegar alguma palavra aleatoriamente. Então, às vezes, até saber lá um termo, alguma coisa assim. A consulta técnica é quando você vai pegar, mas você já leva a palavra e tem um propósito com aquela palavra. Quer saber mais sobre ela. Não está consultando só aleatoriamente, entende? Às vezes, quando está fazendo aí, que a gente comentou agora, produzindo um texto, saber lá a origem da palavra, porque tem palavras que hoje são usadas de uma forma, mas que tem uma carga energética muito grande quando se olha a parte de etimologia. Então, buscar essa
essa pesquisa mais técnica da palavra, do termo que está sendo usado, principalmente quando for uma palavra-chave em uma frase. Porque tem palavras que são chaves em frases, então aquela palavra ali, ela merece aí uma consulta, uma pesquisa um pouco mais técnicas. Agora, em neossinapsologia, as neossinapses... Não. A de cima. Uhum. A neossinapses neofólicas... Neofílicas. Neofílicas. Não enxergo. Advindas das pesquisas em dicionários temáticos. Lá no Lociclo a gente tem assim, os dicionários são todos separados por temas, né? São os dicionários temáticos. Então lá é um campo assim vastíssimo para você fazer esse tipo de pesquisa. Esse dicionário temático, você pega um dicionário que está sobre determinado tema. Aqui a gente tem 2 temáticos aqui na frente que a gente já citou, que é o dicionário de neologismos, que o tema dele, a temática dele é a questão dos neologismos da Conscienciologia, e o dicionário de argumentos da Conscienciologia, que o tema desse dicionário é a questão da argumentação dentro da Conscienciologia. Então, esses dicionários, ou esse tema novo, esse tema que aborda o dicionário, tanto esses aqui como vários dicionários aí que a gente tem, pega um dicionário técnico de aeronáutica, por exemplo, ele vai trazer, ele é temático sobre aquele assunto, então ele vai trazer muitas ideias que a pessoa, ou pelo menos eu aí como leiga, né, nessa área ou em outras áreas, não sou uma estudiosa desse assunto, vai trazer essa questão de novas informações, novas sinapses, novo entendimento sobre aquele assunto, novas abordagens. Então vai trazer muita informação nova. É isso aí que eu estou querendo trazer aqui com essa questão da neossinapsologia. Então, esses dicionários temáticos, eles são bastante importantes, eles trazem muitas informações, muitas palavras a respeito daquele tema. Né, aprofunda, o temático, ele tem a possibilidade de aprofundar naquele tema. Naquele tema. Em laboratoriologia, o laboratório conscienciológico tertuliário, eu não saio daqui. Isso aí já... De manhã e à tarde. O tertuliário é um big laboratório da questão da enumerologia, da lexicologia, da questão da enciclopediologia, porque aqui, todo dia, do meio-dia e meio às 2h30, são debatidos pelo menos um verbete, né, todo dia um verbete novo da enciclopédia da Conscienciologia. Então, eu acho que tanto para quem é o verbetógrafo, quem está aí coordenando aí a tertúlia, o tertuliano, teletertuliano, eu acho que isso aqui é um big laboratório para todos nós. E tem a de manhã também, a mini tertúlia. Além da mini tertúlia pela manhã. Então, esse laboratório aqui, pelo que eu vejo, ele funciona aí full time, né? Rose, tem um polinômio aqui que eu queria que você falasse, que ele é bem grande, mas eu acho que resume o seu verbete, que é na página 24. O polinômio concentração mental, retilinearidade pensênica, associação ideativa, detalhismo enriquecedor, vocabulário variegado, erudição crescente, escrita profícua e cosmovisão intelectual. Eu acho que isso aqui você resumiu. Polinômio, né? Você resumiu tudo. Esse polinômio, eu acho que ele resume toda essa questão aí que a gente está trazendo da lexicologia. Vamos lá, vamos começar ali pela concentração mental. A gente já comentou aqui no começo que para você ler um dicionário, até pesquisar uma palavra em vários dicionários, que é a técnica dos 50 dicionários, precisa concentração mental. Vai lá contar 1000 verbetes, no mínimo, porque o dicionário geralmente tem muito mais que 1000 verbetes, se você não tiver concentração mental. Retilinearidade pensênica, quer dizer, você vai focar, o foco vai ser aquilo ali. Não dá para ficar pensando fora, devaneando. Então, isso aí é uma sequência. Associação ideativas. Pelo menos comigo acontece, quando eu pego um dicionário, aquela palavra, aquele verbete, a definição, sinonímia, antonímia, eu acabo associando com outras coisas, com outros assuntos, com outros temas que estejam ligados. Às vezes eu vou até lá naquela palavra, busco, mas de preferência sem a gente perder o foco da pesquisa. Então, qual era a palavra que você estava pesquisando?
Então, essa questão de começar a fazer isso aí, essa associação ideia, né? Ideativa aí de ideias aí, é isso que a gente acaba fazendo aqui com o próprio verbete da enciclopédia, que você vê que são vários temas, vários tópicos, e essas ideias elas estão associadas. A erudição crescente, eu vejo que a nossa erudição, se ela parar ou estacionar, é porque a gente está com algum problema muito sério. Então, a erudição ela deve ser, na vida da pessoa, algo sempre crescente. Sempre há alguma coisa que a gente pode acrescentar, por mais que conheça as coisas. Eu sempre me senti, sabe o quê? Uma completa analfabeta, completa. É o mercador lá da própria ignorância. Total. Quando eu pego um dicionário, um livro, no outro idioma que eu desconheço. Para mim, é um analfabeto total. Porque eu olho aquilo lá, eu não sei nada, eu não entendo nada. Então, olha, gente... É chato isso, não é uma sensação de frustração? É. E eu penso assim, gente, quanta informação pode estar aí dentro que eu não sei lá como é que funciona, como é que está lá. Quer ver? Você pega um em grego, escrito em grego mesmo, né? Ou chinês. Árabe. Então, não, realmente é uma sensação de frustração. E mesmo nos nossos idiomas, eu lembro que quando eu há muitos anos atrás, na família do meu ex-marido, a Omama lá, ela trazia aqueles jornais em alemão. Alemão. Então, tinha aquela palavra que começava no início da frase e terminava lá no final. Ela disse, Rose, é tão fácil, só pronunciar o que estava aqui. Olha, alguma coisa, na época, eu aprendi que hoje, já pela falta do uso, eu não lembro mais, mas alguma coisa... Mas, olha, era muito difícil, era bem analfabeta mesmo naquilo ali. Então, eu acho que a erudição da pessoa, ela não tem limite de terminar, ela não tem fim, ela sempre vai, continua na outra vida e assim vai. A serenologia é isso, né? É quando a consciência ela já dominou tudo dessa dimensão, e isso faz parte da erudição. Gente, então chegamos no nosso horário. Queria aqui agradecer a defesa aí da Rose, que foi excelente, um tema excelente, um tema interessante e importante para todos nós. Queria agradecer aos tertulianos, aos teletertulianos pelas perguntas, e a gente passa então para as nossas informações e até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 3 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Alzira, com a segunda jornada internacional de conscienciometrologia, a Marta, com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, e a Beatriz, com curso avançado em saúde consciencial. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para a segunda jornada internacional de conscienciometrologia, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de julho de 2014, aqui em Foz do Iguaçu. Nós teremos a participação de 38 pesquisadores nesta jornada. Uma dupla de pesquisadores dessa jornada que eu estarei falando hoje vai ser conscienciometria e desassediometria, com a professora Kátia Aracac e o professor João Aurélio Bonassis. Eles estarão abordando modalidades de desassédio, geopolítica desassediadora e ampliação da capacidade desassediológica. As inscrições elas podem ser feitas na loja virtual da Consus, no www.consus.org.br ou na sede da Consus, no Discernimento. Vou repetir o site da Consus, www.consus.org.br. Até o final deste mês, de maio, terão desconto nas inscrições. E este curso tem uma peculiaridade, ele vai ser presencial e online. Então, o pessoal que não pode viajar e que tem interesse nessas pesquisas, nós temos agora a viabilização da questão online, da presença de vocês online. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos renovar o convite para vocês participarem da primeira semana paracientífica da Conscienciologia. Nesta semana, nós destacamos o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. O simpósio vai acontecer de 25 a 27 de julho.
No dia 27, nós vamos ter mesa de debate sobre preparo conscienciológico intraconsciencial. Destacamos o trabalho pré-intermissiometria, uma proposta para pré-intermissão, que será apresentada pela professora Marília Santana. No dia 26, nós destacamos África, laboratório da pré-intermissiologia. E no dia 27, autoconscientização paracognitiva, prioridade do autoparapsiquismo na pré-intermissão, que vai ser apresentado pelo professor Ulisses Schlosser. Nós informamos que as informações complementares sobre as semanas paracientíficas podem ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652 e repetimos o telefone para você anotar com mais calma. 045 3525 2652. Obrigada e aguardamos você. Boa tarde a todos. A OEC tem o prazer de convidar você a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos mensais e acontecerá no campus da OEC, com início no dia 16 de agosto de 2014. Esta é uma oportunidade para você ampliar sua saúde consciencial, favorecendo, assim, maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo. 1. Base da consciencioterapia e autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde psicossomática. 6. Saúde mental somática. 7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. E 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Aproveitamento evolutivo das informações, especialidade autoevoluciologia, com a verbetógrafa Ana Paula Walke. Obrigado e boa tarde a todos.